Bom dia e bem-vindos a mais uma edição do projeto 3x4. 3x4 é o retrato do turismo e da hotelaria na pandemia do Covid-19. O meu nome é Sofia Almeida, sou professora na Universidade Europeia e investigadora no Centro de Estudos Geográficos SECTER e Tour, Universidade de Lisboa. O profissional do turismo a quem hoje vou fazer perguntas é Sérgio Guerreiro. O Sérgio é licenciado em Economia, mestre em Gestão e Administração Pública e doutorado em Turismo. Tem mais de 25 anos de experiência no setor do turismo, nas áreas da estratégia, market intelligence e políticas. É ainda diretor-coordenador da Direção de Gestão do Conhecimento no Turismo de Portugal e chairman do Comitê de Turismo da OCDE e do Market Intelligence Group da European Travel Commission. Perito em vários grupos de trabalho de organizações internacionais. Sérgio Guerreiro é ainda professor universitário na Nova SBE, Nova IMS e Universidade Europeia das Canárias. Sérgio, bem-vindo e obrigada por teres aceitado este desafio. A primeira pergunta que gostava de colocar é a seguinte: quais são os principais impactos desta pandemia para o turismo nacional? O que muda e o que é que não volta a ser como antes? Bem, olá Sofia, olá a todos, muito obrigado pelo convite para participar nesta sessão. É um prazer enorme discutir o setor pelo qual me apaixonei há mais de 25 anos e que hoje vive um momento, eu diria, único na sua história. Bem, relativamente à pergunta, eu diria que os maiores os impactos são, para quem conhece a atividade turística, são marcantes, não é? Foi um ano inesquecível do ponto de vista dos impactos. Em primeiro lugar, uma redução significativa da procura turística. Os dados que temos até outubro de 2020 mostram uma redução perto de 60% do número de hóspedes, mais de 73% do volume de dormidas, uma quebra sobretudo no mercado internacional, e esse foi altamente impactado pelas restrições às viagens que aconteceram um pouco por todo o mundo. O mercado nacional ainda assim apresenta quebras na ordem dos 35%, mas foi muito importante, particularmente no período do verão, para poder ajudar o setor a manter-se ativo. É um ano muito difícil para as empresas também, no setor do turismo. Estamos a falar no setor hoteleiro. Até outubro, os proveitos da hotelaria diminuíram mais de 2,5 mil milhões de euros. E outra das realidades é que começamos a falar de 1.000 milhões de euros de perdas de um momento para o outro. E, portanto, isto dá nota do impacto da pandemia, e chegámos a níveis de ocupação média dos empreendimentos muitíssimo, muitíssimo baixos. Em termos de receitas do turismo, e para aqueles que estão familiarizados com o termo, estamos a falar dos gastos dos não residentes em Portugal. Estamos a falar de uma perda que até outubro de 2020 ia na ordem dos 9,1 mil milhões de euros, o que quer dizer que, se mantivermos esta tendência em novembro e dezembro, chegaremos a qualquer coisa como uma perda superior a 10 mil milhões de euros. E, portanto, estamos a falar de mais de 55% de quebra face a 2019, que tinha sido o melhor ano turístico de sempre. A resposta à pergunta, o que muda, é uma $1 million question nesta altura. Primeiro porque, ao contrário de muitas outras crises que vivemos nos últimos anos, esta crise é transversal, ou seja, atacou mais ou menos todos os destinos, mais ou menos à mesma altura. E, portanto, não temos aqui um risco de transferência conjuntural do mercado turístico, como se tivéssemos sofrido um atentado terrorista, ou se tivéssemos tido uma catástrofe natural, como, por exemplo, passou no Norte da África com os incidentes políticos, que eles sim tiveram um efeito imediato de transferência de fluxos turísticos para outras zonas. Neste caso não aconteceu isso. Aquilo que aconteceu foi as pessoas não saíram do sítio, passaram a ter sérios impedimentos às viagens, e isso repercutiu-se na generalidade dos países. Eu diria que em quase todos os países o turismo, ainda assim o turismo possível, passou a ocorrer nos mercados domésticos desses países, e portanto vivemos aqui, eu diria, numa encruzilhada de perceber, diria, em primeiro lugar, se esta crise vai ser conjuntural ou se vai ser estrutural e vai ter mudanças definitivas no setor. Bem, eu diria que conjuntural CELUA, espero eu. Portanto, o processo de vacinação global está em curso. Ainda hoje a Presidente da Comissão Europeia dava nota de que no continente europeu, que é
fundo, a nossa base de recrutamento de turistas, os planos são para conseguir chegar a volumes significativos de vacinação da população europeia e, portanto, isso são ótimas notícias para nós, porque criaremos condições para que haja mobilidade e esse é um fator absolutamente essencial. Mas outra coisa que eu também sei, e que tem a ver com as mudanças mais estruturais, é que eu acho, e há muito que digo desde o início, que a pandemia do Covid-19 foi um acelerador. Veio acelerar um conjunto de coisas que estavam no nosso pipeline, que estavam nas nossas escritas académicas, que estavam em estudos internacionais, eu diria, de várias ordem. Toda a gente sabia e toda a gente estava a preparar para a transformação digital e, portanto, tivemos que fazer uma adaptação ao mercado digital. Eu não creio que ainda que tenhamos feito todos o processo de transformação digital, porque, na verdade, adaptámos os nossos processos e adaptámos a esta conjuntura. E, portanto, não basta fazê-lo digitalmente para termos feito a transição digital. E, portanto, esse eu diria que é um ponto de agenda. Vamos ter que estar preparados. O tema da sustentabilidade, confesso que olho para isto com muito bons olhos, porque pela primeira vez a sustentabilidade perante uma crise como esta que tem com as ordens económicas e sociais, a sustentabilidade não saiu da agenda. E, portanto, eu quero dizer que a sociedade no seu todo, a civilização no seu todo, olha para o tema da sustentabilidade como algo que vai ter que acontecer. E, portanto, vamos manter isso nas nossas agendas e isso acho que é uma ótima notícia. Depois o teletrabalho era outra coisa que toda a gente já falava, da possibilidade de trabalhar remotamente, etc. O Covid veio obrigar a que as empresas tivessem que o fazer sob pena de não sobreviverem. Depois também tínhamos na nossa agenda a emergência da saúde e do fitness como elementos fundamentais eu diria, das necessidades humanas e da priorização dessas necessidades humanas. E, portanto, isso tudo veio a ser acelerado pela Covid-19. Mas também, eu acho que fruto do confinamento a que esta pandemia nos votou, a vontade de conhecer e a vontade de estar com outras pessoas e a vontade de viajar e de conhecer novas coisas também acelerou. Não é? E, portanto, por isso é que eu também digo que cada vez que se abre uma janelinha de viagens, aquilo que acabamos por assistir é que as pessoas têm vontade e a procura continua a existir. As pessoas continuam a pesquisar, continuam a ver quando é que se pode. O problema é que quando começamos a ter, como temos agora, uma série de panóplias de restrições um pouco por todo lado, não há possibilidade de o fazer, mas não quer dizer que a vontade tenha esmorecido e que de repente deixemos de gostar de fazer viagens e passamos a fazer outra coisa completamente diferente. Acredito que isso não vá acontecer. Por outro lado, eu diria que também esta crise vem trazer um teste de gestão às empresas. Não é? As empresas foram fortemente afetadas e é bom termos isto também presente, que apesar dos esforços que eu diria governos em todo o lado do mundo, acho que isso não é uma tendência única, nossa, todo o lado do mundo tem feito para apoiar as empresas, para ajudar a mantê-las. É natural que algumas fiquem pelo caminho. Há seguramente setores e subsetores do turismo que vão demorar mais tempo a recuperar. Pensar, por exemplo, no turismo de negócios, que provavelmente será daqueles que demorará mais tempo a recuperar e ao mesmo tempo que se calhar terá mais mudanças estruturais na sua forma de se desenvolver. Mudam também modelos de negócio e eu costumo dizer que convém não esquecer. Na última crise económico-financeira, 2008-2009, foi exatamente o impulsionador do surgimento de uma coisa como o Airbnb, que hoje é uma máquina com uma presença global e com níveis de crescimento impressionantes no setor do turismo. E, portanto, é natural que também, com estas profundas transformações tão rápidas, também possa haver change players neste processo e o surgimento de novos modelos de negócio e de novos agentes que vêm. E, portanto, eu diria que o que muda também é que a agilidade e a inovação deixam de ser coisas só para alguns, passam a ser coisas necessárias e indispensáveis a todos os que têm que estar no setor do turismo. E neste contexto pandémico, de que forma é que Portugal conseguirá manter ou aumentar a sua competitividade enquanto destino turístico? Aquilo que temos ouvido, e eu acho que estamos todos mais ou menos alinhados com essa perspectiva, esta crise tem também, pelo menos essa virtude, de não ter afetado a capacidade competitiva de Portugal enquanto destino turístico. Ou seja, aqueles que são os elementos fundamentais que fazem de Portugal o 10º destino mais competitivo do mundo. E reparem que a economia portuguesa é só a 34ª economia mais competitiva do mundo. E, portanto, a economia turística em Portugal é
relativamente muito forte em termos internacionais, nenhum desses fatores essenciais foi afetado. A qualidade das infraestruturas está cá e continua, a qualidade dos serviços está cá e continua, a qualidade do território e dos seus recursos está cá e continua. O que me parece que é relevante refletir aqui é o Covid-19 mexe com dois fatores competitivos muito importantes. Um deles é a conectividade, esse é um fator fundamental para um país como Portugal, e a presença do digital. E, portanto, eu diria que nesse domínio, estes dois elementos foram bastante afetados pela pandemia. Diria, de uma forma negativa, a conectividade foi, com as questões das viagens e com a redução da capacidade aérea, e, portanto, este é um elemento nuclear, e, portanto, este elemento e a forma com que Portugal consiga estar na linha da frente na recuperação da conectividade internacional vai ser um elemento, eu diria, fundamental para a capacidade competitiva do país. E, portanto, esse eu diria que é um elemento indispensável para um destino onde 75% dos turistas chegam via aérea. Outro fator, que é o digital, que foi afetado de forma positiva, eu diria que é um desafio. É um desafio grande para o setor, porque será significativamente um game changer. Porquê? Porque os turistas vão querer, o que isto veio trazer, o que esta crise também veio trazer, foi o facto de os turistas precisarem e usarem o digital de uma forma muito mais ampla do que o faziam até agora e vão exigir fazê-lo no futuro. Ou seja, não vamos voltar para trás. E o que isso quer dizer que o setor vai ter que se adaptar muito rapidamente a estas transformações, incorporar nos seus modelos, nas suas formas de relacionamento com os clientes, todas estas componentes. E, na verdade, isto é um desafio importante para um setor onde, por exemplo, só 46,9% das empresas do alojamento e da restauração é que têm um website. E, portanto, eu não estou a dizer que o digital é o website, estou só a dizer que um elemento básico do digital, Portugal tem este déficit e, portanto, há aqui um trabalho de capacitação e de migração para o digital que a economia turística vai ter que fazer. Mas eu diria, nada disso coloca em causa, do nosso ponto de vista, a capacidade competitiva de Portugal no futuro. Esta pandemia está a mudar hábitos, nomeadamente preocupações sanitárias, e a mudar comportamentos na procura de destinos menos massificados e mais ligados à natureza. Potenciou a utilização do digital, como referiste, em tempos de confinamento e imposição do distanciamento social. A questão que te ponho é: o que é que está a ser feito em termos europeus e, em concreto, em Portugal, para receber este novo turista, considerando as novas formas de viajar? A pandemia vem alterar alguns elementos, alguns deles já falei, como o teletrabalho, como a prevalência dos fatores da saúde e a preocupação da saúde, mas também, não apenas física, mas também a saúde mental. Acho que esse é um dos elementos que sobressai na generalidade da research que sigo com frequência. A emergência do comércio digital, todos nós passámos de um dia para o outro a comprar tudo online. Ao mesmo tempo, as empresas também conseguiram fazer esse caminho, se adaptar e de verdade esses modelos de negócio. A casa passou a ser outra vez um centro de entretenimento, à falta de outro. Acabámos por fazer isso e, portanto, alguns destes resquícios vão ficar para o futuro. E traz para um setor do turismo um grande desafio. Eu acho que aí os governos têm trabalhado, eu acho que genericamente, internacionalmente bem, percebendo claramente que há um fator que se chama incerteza, não é? A incerteza e a segurança, mas sobretudo a incerteza é um termo até mais correto, porque na verdade um elemento crítico para que as viagens voltem a acontecer é a remoção da incerteza. A remoção da incerteza pode estar associada à existência do Covid e, portanto, esperemos que a vacinação corra bem desse ponto de vista, mas também que as condições de viagens, que as condições de cancelamentos, que todo o processo de negócio passa a ser um processo mais trustful, com menos riscos para o consumidor, e essa é uma condição necessária para que as coisas aconteçam. Como eu dizia, a ação dos governos, eu diria que tem havido muita cooperação internacional, eu diria, na atuação dos governos, sobretudo em matéria turística. Não vou entrar por a outra matéria que tem a ser com a coordenação dos governos, a definição de regras sanitárias ou de regras de mobilidade, etc. Mas na área do turismo eu diria que tem havido atividades muito, muito similares e eu diria dois grandes grupos de medidas. As primeiras medidas de apoio à manutenção da capacidade produtiva e, portanto, aqui a generalidade dos países fizeram apoios massivos à tesouraria das empresas, apoios massivos à proteção do emprego, apoios à adaptação a novas regras e novos procedimentos que as empresas tinham que utilizar. Mas, por outro lado, também medidas de preparação que tivemos, eu diria,
No pré-verão tivemos uma primeira vaga destas medidas, entretanto a emergência do confinamento veio a trazê-las, mas eu diria que elas nunca mais deixaram de sair, eu diria, do plano de atuação dos governos, e aqui estamos a falar da oportunidade para preparar pessoas e para formar pessoas, estamos a falar a apoiar investimentos na área da transição digital e na adaptação a esta nova realidade, medidas de promoção da sustentabilidade, temos medidas que ainda hoje estão um pouco por todos os países da Europa e do mundo a acontecer, a prioridade da inovação, e eu diria que o último ponto também, o trabalho em termos de retoma da capacidade aérea tem estado na agenda da generalidade dos países. Eu diria, pensando um bocadinho em Portugal, eu diria 3 ou 4 pontos para concluir. Eu diria, primeiro, Portugal é visto como muito boa prática num conjunto de matérias. Primeiro, em termos de alinhamento setorial. Eu acho que a crise também mostrou que o setor está unido e foi capaz de responder e foi capaz de se organizar num curtíssimo espaço de tempo, tomando medidas para gerir este processo. Depois, outro fator que eu acho que é um fator muito importante para o futuro, que tem a ver com a sustentabilidade. Não foi uma realidade que chegou como prioridade política agora, porque há o Covid e porque toda a gente começou a falar do assunto. Portugal fez o trabalho de casa muito bem feito quando em 2017 lançou a estratégia e colocou a sustentabilidade antes de todos os outros como prioridade estratégica, e eu tenho discutido isso em vários fóruns internacionais em que em Portugal é bem visto desse ponto de vista. Depois, Portugal foi capaz de agir, no caso da segurança, de uma forma, eu diria, exemplar, porque a criação do selo Clean and Safe, e não sou eu que o digo, foi, neste caso, a WTTC que o disse, o Portugal foi o pioneiro no lançamento do selo Clean and Safe. Existem muitos países que se inspiraram em Portugal, mas isso fez com que também fosse, primeiro, um sinal para o setor de que é possível estarmos arregimentados e respondermos eficazmente à crise, e um sinal ao consumidor a perceber que este destino está preocupado com o consumidor e está a tomar medidas para que as coisas corram bem. Depois, acho que também no ponto de vista do investimento, o facto de Portugal ter linhas dedicadas ao setor do turismo e de ter capacidade de decisão nessa matéria e ter o apoio massivo do governo nessa matéria é muito importante, porque a priorização no setor do turismo é muito boa quando a matéria é de crescimento, mas também é muito importante quando estamos a viver uma crise como a que estamos a viver e ser priorizados nessa matéria. Acho que é muito importante. E depois eu diria duas últimas áreas que me parecem muito relevantes, e em Portugal também é visto como boa prática, que é um bom sinal para o futuro, tem a ver com a inovação. Portugal é reconhecidamente dos países que mais inova e que mais promove a inovação, e, portanto eu diria que o trabalho que se faz aí nessa matéria também é muito importante. Depois, no tema do conhecimento, e no tema do conhecimento gostaria de falar da formação. A formação é a prioridade para o país e a qualidade do serviço vai ser sempre um fator competitivo fundamental numa indústria como a do setor do turismo. E depois também na área dos dados, onde, muito ligada à transformação digital, a capacidade que as empresas tenham de utilizar eficazmente os dados na gestão do seu negócio. Eu acho que também o Covid, desse ponto de vista da minha experiência pessoal, consigo dizê-lo perfeitamente, a procura por informação, a procura por dados, a procura por saber mais sobre os temas, disparou de uma forma significativa, o que quer dizer que as empresas também estão despertas para este tema. Estes ingredientes todos juntos, eu acho que são uma boa receita para garantir que a competitividade de Portugal não apenas se mantém, mas até possivelmente poderá aumentar. Muito bem. E eu diria que de uma E lado muitas das coisas que tu disseste são realmente refletidas, por exemplo, através de prémios, é uma forma de reconhecimento. Agradeço-te por teres aceitado este desafio e a atenção dos que estiveram a assistir. Desejo a todos um bom dia e obrigada. Obrigado pelo convite.